Você já ouviu falar sobre a mensagem Os Vencedores? A mensagem Os Vencedores foi uma mensagem deixada, transmitida pelo nosso amigo Idibel, mais conhecido como ET Bilu. Essa mensagem é uma mensagem repleta de códigos, códigos esses que é necessário uma maior compreensão, um melhor entendimento, para que nós possamos compreender qual foi o objetivo do nosso amigo quando transmitiu essa mensagem para o nosso conhecimento. Hoje a gente vai estudar a mensagem dos vencedores. Olá, dimensionais! Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos. Você está no canal A Caminho de Casa. O meu nome é Ângela. É um prazer receber você aqui. Estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Mais uma vez eu reitero isso, porque é importante que vocês saibam, até para que vocês fiquem aqui comigo. Hoje eu estou com uma presença especial aqui com a gente. Ana Maria Braga tem Louro José, né? Eu tenho Coruja Maria, a coruja do conhecimento, para me ajudar aqui na propagação da informação, que é o nosso dever, o nosso compromisso, não é mesmo? Antes de começar o vídeo de hoje, antes de começar o tema, eu peço que você curta o meu vídeo, que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe as informações que eu venho repassando aqui para vocês. Este também é o seu compromisso. Às vezes, você não se sente bem, como eu já falei em vídeos anteriores, em colocar uma câmera na frente do seu rosto e falar, mas você pode cumprir o seu compromisso repassando os vídeos de outras pessoas que se propuseram a cumprir o compromisso delas da forma como eu estou cumprindo o meu, que é colocando a câmera e falando aqui com vocês, não é? Então, por favor, eu peço que você me ajude na propagação do conhecimento, compartilhando os meus vídeos e, ao mesmo tempo, cumprindo o seu compromisso também, que é o repasse das informações, tá bom? Vamos começar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo muito bom, um vídeo que o tema, o vídeo é bom, olha que presunçosa, o vídeo não, o tema é muito bom, mas eu espero que o vídeo seja bom também. Que o tema é muito bom, é um tema divertido, um tema leve, que diz respeito a uma mensagem que o nosso amigo Idibel, mais conhecido como ET Bilu, nos deixou, né? É uma mensagem muito bonita, cujo título é A Mensagem dos Vencedores. E antes de começar a ler essa mensagem, eu quero fazer uma observação com vocês. Eu acho muito interessante a forma como os seres elevadíssimos, de consciência expandidíssima e de um grau dimensional já bem considerável, repassam as mensagens. Emmanuel, né, conhecido como Jesus Cristo, ele fazia da mesma forma que o Bilu faz. Ele falava de temas extremamente complexos, como por exemplo, o eletromagnetismo, a questão da unicidade, através das parábolas, através de historinhas e de praticamente eu sou de Pernambuco, falo cordel, né? Praticamente historinhas mesmo para criancinhas, para que a gente pudesse entender aqueles conceitos de uma forma extremamente simplória, né? O Bilu, ele faz do mesmo jeito. Muita gente pergunta por que que o Bilu, ele fala com vozinha de criança. Pessoal, é para que a gente entenda. É por nós, não é por ele não. Ele se reduz a essa reduz, tá? Isso não é necessariamente uma redução, mas ele se coloca nessa posição para que a mensagem ela seja mais facilmente propagada, para que a gente não corra, para que a gente não se assuste e para que a gente realmente consiga entender o que ele está dizendo. Inclusive essa mensagem tá aqui, a mensagem dos vencedores, ela possui uns códigos bem importantes, né?
que são códigos que falam de fortaleza mental, de unicidade, de eletromagnetismo, de conceitos que a física quântica está começando a descobrir agora. E é necessário estudar essa mensagem porque ela não é simplesmente uma mensagenzinha. Ela fala quais são os requisitos que são necessários para que nós possamos vencer a vida aqui nessa 3D, né? É necessário estudar os códigos que estão presentes nessa mensagem e hoje eu me proponho a fazer isso aqui com vocês. Vamos começar? Vamos começar a entender o que foi que o Idibel quis dizer através da mensagem dos vencedores, que foi passada durante um contato, né? E posteriormente foi transcrita. Eu vou lendo e na medida que eu for lendo eu vou fazendo as minhas observações e vocês vão fazendo aí as observações de vocês. Se quiserem deixar qualquer observação sobre essa mensagem aqui embaixo nos comentários, fiquem à vontade. Falem o que vocês entenderam, se quiserem. Se passou algum detalhe que eu não percebi, é bom que vocês falem para que eu possa ficar mais atenta e compartilhar também nos próximos vídeos, tá bom? Vamos começar. Os vencedores. Por Idibel. Os vencedores serão aqueles que chegaram lá, que superaram tudo, aqueles que não são facilmente influenciáveis. Aqueles que têm determinação e segurança naquilo que pensam, fazem e querem. Aqueles que lutam por tudo, por si, pela família, pelos amigos, pelo mundo, sem fazer distinção de diferença de raças ou porque este tem muito ou pouco dinheiro, ou se é bonito ou se é feio no conceito de vocês. Não importa. Os vencedores têm a compreensão da vida e receberão uma faixa branca, uma faixa de pureza. Todos os grupos precisam aprender a respeitar e ouvir um ao outro. União e compreensão. Ninguém precisa saber mais do que o outro. Todos são sábios. Precisam ser amorosos com todos, tratarem todos de igual para igual. Vamos começar aqui minhas observações. A primeira coisa que eu percebo que o Bilu coloca como requisito para vencer, para ser considerado um vencedor, de acordo com o entendimento dele, é a questão da fortaleza mental. Veja, ele fala aqui que os vencedores não são facilmente influenciáveis e que têm determinação e segurança naquilo que pensam, fazem e querem. Que dificuldade, né, pessoal? É cumprir esse requisito no mundo de hoje. A gente vive, de acordo com os parceiros, já na Terceira Guerra Mundial, que é a guerra das informações. A guerra das narrativas. A gente abre uma rede social e a gente é bombardeado de informações conflituosas, cada um que diga alguma coisa. Os veículos de comunicação tentando nos confundir o tempo inteiro. Os alimentos cheios de toxinas, cheios de corantes, de aromatizantes, que atrapalham o desenvolvimento saudável e natural do nosso cérebro, né? Tudo parece que colabora para que nós não tenhamos convicção com relação aos nossos pensamentos, com relação aos nossos valores, às nossas convicções. E isso realmente é uma coisa que nós temos que trabalhar. Nós temos que ser pessoas convictas, principalmente com relação ao nosso compromisso. Porque o mundo, o tempo inteiro, tenta nos confundir. Seja através dessa guerra de narrativas, seja através do bombardeio de informações extremamente desnecessárias, mas o mundo tenta nos confundir, né? Então, sim, um dos requisitos para vencer é ter fortaleza mental. Uma coisa que me entristece muito foi um estudo que foi feito recentemente, que a atual geração é a primeira geração mais emburrecida, por assim dizer, do que os pais. Isso é a primeira vez que acontece na história do sistema Terra. E isso é muito triste, porque isso significa que informação não tem nada a ver com conhecimento. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro e, apesar disso, nós estamos ficando cada vez mais burros. Isso é terrível, isso é totalmente contrário com a nossa verdadeira natureza, que é a divindade, nós somos divinos, e isso é propositadamente causado por esse sistema em que nós vivemos, né? Então, temos uma observação importante aqui para a gente ficar mais atento. Vamos ter mais convicção, vamos ter fortaleza mental,
nesse momento que nós estamos passando, principalmente, para que a gente não se deixe levar por pensamentos conflituosos, por questões relacionadas à ansiedade, a qualquer tipo enfim, distúrbio mental ou qualquer coisa nesse sentido, para que nós preenchamos esse primeiro requisito, né? Que tenhamos força, que tenhamos convicção nas nossas ideias, que defendamos os nossos valores e que nada nos confunda com relação ao compromisso que nós temos, né? Outra coisa que ele fala aqui é a respeito do julgamento, que a gente não deve fazer distinção de pessoas ou diferença de raças, ou porque determinada pessoa é mais bonita, ou é mais feia, ou tem mais dinheiro, ou tem menos dinheiro. Pessoal, isso são rótulos. Pobre, rico, bonito, feio, são conceitos que estão dentro da cabeça de cada um. Obviamente que o sistema faz uma padronização de pessoas, né? Parece que determinadas pessoas elas têm intrinsecamente mais valor do que outras se estiverem inseridas em determinados rótulos. Mas isso são só conceitos. Isso são só preconceitos, né? Que são impostos pelo momento histórico, pela moda da época, enfim, pelas questões que predominam naquela sociedade, naquele momento do espaço-tempo. Mas a verdade sobre nós é que nós somos muito maiores do que qualquer rótulo, do que qualquer título que nos insiram aqui nesse sistema. Nós somos divinos. Nós somos o próprio Deus experienciando a vida de forma individual. Então, intrinsecamente, essencialmente, nós somos perfeitos. E não é um rótulo, não é uma condição de pobreza ou de feiura que vai ou que pode nos inferiorizar. Nós somos perfeitos, divinos. E nós não devemos julgar o nosso irmão, o nosso semelhante, com base em aspectos tão frágeis, aspectos que não dizem nada a respeito da natureza daquele ser, né? O livro Um Curso em Milagres fala uma coisa muito interessante a respeito de julgamento. O livro Um Curso em Milagres fala que quando Jesus ele falava que a gente não deve julgar, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus estava falando não que, por exemplo, eu vou lhe julgar, aí amanhã vai vir alguém e vai me julgar, como se eu fosse vítima do julgamento de alguém porque eu fui a autora do julgamento de outra pessoa. Não. Não é exatamente essa a interpretação correta. Quando Jesus dizia não julgueis para que não sejais julgados, é porque inconscientemente, pessoal, a gente tem a convicção da unicidade de todas as coisas. Na medida que eu habituo a minha mente a julgar, na medida que a minha mente está treinada para julgar o meu próximo, a minha mente também se treina para me auto-julgar. Porque uma mente condicionada para o julgamento, ela julga tudo, inclusive a si própria, né? Então o Id Bell também fala aqui para a gente evitar o julgamento. Tanto do outro, porque nós somos um com o outro, quanto de nós mesmos. Lembrando que sempre que a nossa mente for sendo acostumada a julgar, a gente vai ser acostumado a se julgar também e a sofrer por isso. Então vamos evitar, vamos cumprir esse requisito também de estar apontando o dedo pro coleguinha. Tinha uma historinha que me diziam muito quando eu era criança, na medida que a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados pra gente, né? Mas a verdade realmente é essa. Vamos tirar essa habitualidade da nossa mente de estar julgando as pessoas por rótulos tão frágeis. Vamos sempre lembrar que aquele que está na nossa frente, que aquele que está do nosso lado, que o nosso irmão somos nós e que eu e você, junto com os nossos irmãos, somos um com Deus, tá bom? Vamos continuar aqui na mensagem. Precisa haver dedicação, precisa abrir seus corações e suas mentes para as coisas simples da vida, pois vocês não estão sendo amorosos com todas as pessoas. Mesmo que as pessoas aparentemente sejam chatas para vocês, se mostrem amorosos, com respeito. Tratem todos de igual para igual, independentemente de rico, pobre, bonito ou feio. Este é um conselho para vocês, mas Bilu ama todos e acha todo mundo bonito e rico. Que coisa linda, né? Eu acho tão linda a forma como esses parceiros conversam com a gente.
Mais uma vez ele traz aqui o conceito de unicidade, né? E o conceito de evitar o aconselhamento, para que a gente evite o julgamento. Façam coisas de coração. Se é de coração, não é para ter regras, precisa doação. Se é de coração, tem que atender a todos, senão não pode dar. Todos vocês são do mesmo pedaço, da mesma energia. Não pode ter preconceito, um tem que ajudar o outro. O Bilu ajuda todo mundo, nós todos nos ajudamos. Nossa vida não deve ser competitiva, mas de ajuda mútua, união e esforço, isso conta bastante. Só assim se constrói e se vive melhor. Mais uma vez, o Bilu reiterando aqui a unicidade. Todos vocês são do mesmo pedaço. Todos vocês pertencem à mesma energia. Nós somos um, pessoal. Não existe Ângela e Francisca e Daniel e Márcio e Fernanda. Tudo é Deus experienciando individualmente a vida aqui na Terra. Então, vamos sempre lembrar disso. Vamos sempre lembrar que nós somos um com tudo que existe, inclusive com o próprio casal criador. Na medida que a gente vai lembrando da perfeição inata de tudo aquilo que é criado por Deus, a gente vai se amando cada vez mais. A gente vai tendo mais respeito por si e pelos outros. Então esse é um conceito muito importante que ele traz aqui. Veja quantas vezes o Bilu fala de unicidade só nesse primeiro momento da mensagem, né? É um conceito muito importante. Nunca nos esqueçamos disso. Continuando. Quero que o grupo faça isso de agora em diante. Garra, astúcia, determinação, inteligência e não oportunismo. Que se dissolva a inveja e o ego que habita no coração de cada um. O Bilu fala que... Agora sou eu falando, né? A mensagem não. O Bilu fala que o Bilu tem ego. Mas o ego do Bilu é do tamanho do universo, mas está abaixo dos pés do Bilu. Não é lindo? É incrível, minha gente. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem essa noção de separação, né? Que é o ego. É essa ideia que nós temos de individualidade. Mas a gente tem que sempre botar a rédea nesse ego e nos preparar e nos treinando para que a centelha divina predomine sempre. A lembrança da união com Deus guie os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento, né? Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais semelhantes ao Pai nós formos, ao Pai e Mãe nós formos, mais felizes nós seremos. Então, a bondade... Eu acho engraçado quando o professor Hélio Couto fala isso. Ele fala que a pessoa mais egoísta do mundo, ele fala algo parecido com isso. Se não for exatamente parecido, ele quer dizer algo parecido com isso. Que a pessoa mais egoísta do mundo deveria ser a pessoa mais bondosa do mundo. Porque é inevitável eu fazer bem para você e esse bem não voltar para mim. Então, se eu quero o meu bem, eu deveria ser boa. Porque vai voltar inevitavelmente. Entendeu? Quanto mais a centelha divina guiar as nossas ações, mais felizes nós seremos. Mais felizes nós seremos. Porque tudo isso vai voltar para a gente. Continuando na mensagem. Bilu gostaria de dizer para aumentar a consciência do coletivo, a afinidade, parceria desde sempre. Tentem fazer para o colega algo que agrade de coração todos os dias. Ou todas as semanas sempre. Desde sempre fale e faça algo de muito bom e positivo e de coração para o seu colega, pois você terá 1 milhão de vezes mais em dobro para você. Não só do colega, mas de outras pessoas e de todo o universo. Veja ele trazendo aqui o conceito do eletromagnetismo, como Jesus ensinou lá atrás, né? Jesus disse que nós somos deuses, né? E como eu falei em algum vídeo anterior do meu canal, ele não estava sendo legal ou colega da gente quando ele estava dizendo isso, para fazer a gente feliz, não. Ele estava falando literalmente, nós temos o poder de cocriar a nossa realidade, de criar tudo ao nosso redor. Até porque o nosso mundo exterior é uma projeção do conteúdo da nossa mente. Então, na medida que eu crio uma mente onde o ambiente que predomina é um ambiente de bondade, de ajuda, de solidariedade, o meu exterior vai refletir isso. E cada dia mais o meu entorno
vai se tornar vai se transformar num cenário que apenas me favorece. O Bilu, ele quer passar isso. O Bilu fala aqui que na medida que a gente faz o bem, esse bem volta pra gente, não só através das pessoas, mas de todo o universo. Então, como o professor Hélio Couto falou, a bondade é praticamente uma questão de egoísmo. Eu acho engraçado que tem pessoas que falam assim: rapaz, eu me esforço tanto, sou uma pessoa boa, faço isso, faço aquilo, mas esses políticos corruptos vivem aí de jatinho, comendo patinha de caranguejo a não sei quantos $1000, não sei o que, só vivendo luxo. Eu sempre disse isso. Engraçado que eu sempre disse isso. Eu sempre falei assim: você tá vendo um recorte do espaço-tempo. Você tá vendo essas pessoas vivendo vidas luxuosas dentro do seu conceito limitado de espaço-tempo. Mas a vida, ela é eterna. Eterna. A gente vai viver muitas vidas ainda antes da transmutação. E tudo que a gente planta hoje, em razão do eletromagnetismo, que é uma lei universal e é infalível e inevitável, vai voltar para a gente. Se não for agora, é daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, na próxima vida, daqui a 100 vidas, não importa, mas vai voltar. Então nós temos o dever de fazer o bem, sim, até por uma questão de autopreservação e de amor próprio. Porque o bem que nós fizermos vai voltar pra gente inevitavelmente, assim como o mal também. Nós somos um imã. Tudo que a gente manda, volta. A física quântica já vem explicando isso já tem um tempo, né? E o Bilu, ele reitera, ele confirma esse conceito aqui na Mensagem dos Vencedores. Vamos continuar para uma coisa muito importante aqui. Tem uma alimentação adequada, condicionamento físico, bom preparo psicológico. Devem cuidar muito bem do corpo, da mente, do coração. Cuidar do espírito de vocês. Vocês estão intoxicados, todos estão doentes. Alguns mais, outros menos. A alimentação de vocês está contaminada. Existe um plano mundial para matar 28% da população da Terra através da contaminação de alimentos. Parem imediatamente com tudo que é industrializado. Nada de aromatizantes, conservantes, emulsificantes, corantes, adoçantes. Nunca tomem refrigerantes, principalmente Coca-Cola. Os refrigerantes deixam seu organismo intoxicado por 23 dias. Comam 70% cru, 30% cozido e 0 frituras. 50% menos em quantidade. Esta é uma regra para garantir a vida eterna. Não comam mais toxinas do que devem. Isso aqui é muito importante. Por quê, minha gente? Meus amigos e amigas. Por que isso aqui é muito importante? Porque existe uma matrix espiritual muito forte na nossa sociedade. Inclusive, predominantemente voltada para as pessoas que buscam a expansão consciencial, a evolução espiritual e seja lá o que for. Essas pessoas acreditam que cuidar apenas do espírito é suficiente. E não. Não. Existe um motivo para nós termos esse automóvel aqui. A gente só vai alcançar patamares dimensionais elevados com o nosso corpo. Não é através da morte, não é através do samadhi, do estado de Buda, não é através de seja lá o que for, da meditação, enfim, na qual a gente não dê realidade aos nossos pensamentos. Não é só através disso. Isso é muito importante, porque a nobreza também é um dos requisitos para a transmutação. A neutralidade emocional, o controle dos seus sentimentos, o controle, a observação dos seus pensamentos, na verdade, porque pensamento não se controla, se observa, enfim. Mas o nosso corpo é o principal instrumento para a transmutação. A gente tem que cuidar do corpo. Tem que ser a nossa prioridade. Exercício físico, melhorar a alimentação, não precisa ser de uma vez, não, agora eu só vou comer saudável e vou cortar tudo. Não, porque aí você também não vai conseguir sustentar. Mas vá cortando as arestas daquilo que você está vendo que não lhe faz bem, que tanto a ciência tradicional como a ciência moderna, né, a medicina, já estão falando e reiterando que é danoso para o corpo, que faz mal, que causa essas doenças terríveis que assolam a humanidade, né? E tem mais uma confirmação aqui, né? Se o cuidado apenas com o espírito, com os valores, com a alma, fosse suficiente para que a gente atingisse estados
dimensionais mais avançados, o Bilu com certeza falaria nessa mensagem. Não, fiquem tranquilos que, enfim, a nobreza é suficiente para que vocês cheguem lá. Ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, cuidem do psicológico de vocês, mas ele deu uma ênfase muito maior ao corpo. Ele não falou, façam isso, façam aquilo, neutralidade emocional, que também é importante, mas ele falou aqui bem claramente sobre o que a gente deve evitar para não contaminar o nosso corpo. A gente tem que ficar muito atento a essa questão da matrix espiritual, que fala muito sobre, vamos meditar, vamos entrar em estado de consciência mais elevado. É importante, a meditação não muito, porque de acordo com as informações a gente não deve baixar a nossa frequência mental, e a meditação faz isso, ela nos deixa num estado cerebral de ondas cerebrais meio baixas, né? Fica muito perto do sono. A gente deve cada dia mais acelerar. Em razão desse momento que a gente está vivendo aqui, é necessário ter uma mente mais acelerada. Mas ele está falando aqui para cuidar do corpo, não só da mente, principalmente do corpo. É uma observação bem importante. A gente não vai encontrar, pessoal, Deus se a gente morrer não, viu? Eu lamento informar, teve até uma amiga dimensional que ela mandou uma mensagem para mim no meu Instagram. Ângela, fala sobre a morte, eu já tô dando um spoiler aqui. Ninguém encontra Deus depois que morrer, não. Morreu, vai ter que voltar para cá e usar o corpo, e cuidar do corpo, e fazer o que tem que fazer aqui, cuidando disso aqui bem direitinho, para poder chegar no estado transmutativo, alcançar patamares dimensionais maiores, para um dia, talvez, cruzar com o casal criador. Cruzar, eu digo cruzar é encontrar, a gente fala assim aqui, cruzar é encontrar, topar com a pessoa, ou com o ser, né? Então, cuidar do corpo é muito importante. Se morrer, vai ter que voltar pra cá e ter outro corpo, porque a gente só sai daqui com o corpo. Já tô dando spoiler, né? Vamos continuar aqui na mensagem do Idibel. As lideranças religiosas fizeram o favor de escravizar as pessoas através de uma crença que não é real. Está muito difícil ajudar as pessoas através da religião. Agora tem que ser na base do choque consciencial. Deem a elas o que elas querem. Deem a elas uma alternativa nova. Uma nova visão com relação às religiões. Deem a elas uma nova alternativa de esperança real, que se realize no amanhã e não no nunca. O Idibel fala muito que o nosso sistema ele trabalha com algo chamado esperança. E que a esperança é um futuro que nunca chega. Pode ver, a política é do mesmo jeito. Sempre com aquela promessa de mudança e que as coisas vão mudar. E que desde o meu tataravô que as coisas são as mesmas. Melhora um pouquinho aqui e piora ali. E as lideranças religiosas também. Sempre essa promessa de reino dos céus, enfim, vocês já sabem. Isso é uma matrix espiritual, isso é uma crença completamente equivocada que eles incutiram na cabeça das pessoas. E é necessário que a gente acorde para a realidade, pessoal. A realidade é que é necessário ação, é necessário treinamento, é necessário conhecimento para que a gente chegue a um nível, a um patamar dimensional no qual nós realmente possamos viver uma vida mais próxima daquilo que a gente entende por evolução, né? Na verdade, a evolução também é um conceito um tanto quanto equivocado, porque a gente já é perfeito, a gente não tem que evoluir, a gente tem que relembrar o que a gente realmente é. E as lideranças religiosas, elas fazem esse trabalho de distorcer tudo. Vocês viram recentemente que a Bíblia de Zurique foi passada para o nosso presidente Urandi, que é a primeira tradução da Bíblia, só existem 3. Uma delas estava no Brasil e o proprietário, né, o possuidor daquele exemplar, presenteou o Urandi. Fiquei muito feliz com isso, porque eu percebi o nível energético de proteção que aquele livro tinha para chegar nas mãos certas, né? E através de algumas passagens que eu vi num vídeo postado por Rafael Hungria, a gente vê o nível de distorção que existe dentro das religiões. A questão da crucificação de Cristo, a questão dos discípulos de Jesus, né? Tem muita coisa ali que foi repassada pelas religiões de forma completamente equivocada, que nos colocou sim dentro de uma matrix religiosa fortíssima e que não tem como sair através da religião. Não tem como sair através da religião porque já está tudo muito incutido, né? Só através do choque consciencial realmente.
só através de experiências que nos mostram a realidade, né? Então vamos trabalhar para que a gente realmente ofereça uma alternativa para as pessoas aqui no Sistema Terra, que é diferente de tudo o que elas estão acostumadas, mas uma alternativa que se realize logo, né? Que seja para amanhã e não para nunca, como é costumeiramente divulgado por aqui, né? Continuando a mensagem para o último trecho. E eu acredito que é um dos trechos mais importantes. Sejam humildes, sejam mansos, dóceis, sejam flexíveis. Compreendam, tentem se colocar no lugar do outro. Vocês não levarão nada daqui para o futuro. Tenham nobreza. Bilu fala brincando, mas Bilu fala uma mensagem muito séria, pois o momento é de muita carência, de muita necessidade, de muita opressão para todas as pessoas. Transmitam e gravem o que receberam aqui. Publiquem, distribuam, informem sobre a nossa veracidade. Falem para as pessoas, pois elas estão muito solitárias. Essa primeira parte, quando ele fala para a gente ser humilde, manso, dóceis, eu acho muito importante falar uma experiência minha. Quando eu fiquei sabendo dessas informações, quando eu fui estudando, eu fui me aprofundando, eu queria convencer todo mundo. Não vou negar. Eu queria que as pessoas soubessem o que eu estava sabendo. Eu queria gritar para todo mundo. Eu não queria só gritar. Eu queria que a mensagem entrasse no ouvido das pessoas e que concretasse, que enraizasse e que as pessoas passassem a acreditar no que eu estava dizendo, simplesmente porque eu estava dizendo. E isso nada mais é do que ego. A gente tem que ser humilde. A gente tem que entender que cada pessoa está num nível consciencial diferente do nosso. Se você está aqui me ouvindo, se você consegue ouvir o Rafael Hungria, se você consegue ouvir o Felipe Castelo Branco, o Otávio, que fala, enfim, da Matrix que a gente vive, do casal criador, dos Anunnakis, de Jesus Cristo, de forma totalmente inovadora e diferente, provavelmente é porque você já foi preparado por vidas. Provavelmente você já tem essa estabilidade que foi construída não só agora, mas no decorrer de muito tempo. E você já consegue absorver as informações de forma diferente da maioria das pessoas, né? Então, é importante que a gente tenha essa humildade. Eu aprendi muito isso. Antes eu queria convencer, eu queria rebater, eu pegava briga com as pessoas porque estavam falando isso, estavam falando aquilo. Hoje não. Não é mais necessário. Eu acho que a gente tem que se aprofundar sim no conhecimento, tem que propagar a informação, mas de forma sábia, de forma astuta. Falando, observe isso aqui. Será que isso aqui, pensa dessa forma aqui, ó, observa essa, eu sempre falo assim, fica com essa informação, embora eu saiba que é difícil você acreditar por conta das suas crenças religiosas, por conta do sistema, mas guarda isso aqui que eu tô te falando, pode ser que lá na frente você se lembre do que eu falei, e você pense, poxa, ela já me falou aquilo lá atrás, talvez ela tivesse razão, talvez aquela informação tivesse coerência, enfim. Às vezes a gente quer tanto ajudar as pessoas, às vezes a gente quer tanto propagar informação de forma assim, praticamente empurrando aquela coisa para a pessoa, que a gente atrapalha o processo evolutivo. Mais uma vez falando a palavra evolução, mas é costume. Mas a gente, é porque a gente não evolui não, pessoal, a gente relembra. A gente só relembra, não é evolução não, é lembrança mesmo. Que a gente pode até atrapalhar o processo dimensional daquela pessoa, entendeu? Então, vamos ter paciência, vamos propagar sim. A gente tem um compromisso urgente, mas de forma mansa, pacífica e sábia, tá bom? Ele fala aqui no final do trecho para a gente transmitir e gravar o que a gente recebe. Publiquem, distribuam, informem sobre a nossa veracidade. Essa é a parte mais importante para mim. Você que está assistindo meu vídeo, seja lá onde você estiver, você tem um compromisso. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta chorar, estribuchar. Pode até fazer, você só vai estar perdendo seu tempo. Você tem um compromisso. O seu compromisso primordial é propagar. Você tem que falar o que você está aprendendo, os conhecimentos que está absorvendo. Você tem que alertar as pessoas para essa matrix que a gente vive. Você tem que dar uma nova alternativa para as pessoas. Se tem vergonha de postar vídeo, compartilha de outras pessoas. Se não quer compartilhar, fala. Se não quer falar, escreve. Manda uma carta, manda um telegrama, faz o que você quiser.
mais você tem esse compromisso. E esse vazio que muitas pessoas sentem, inclusive os dimensionais, porque esse vazio está bem presente nos dimensionais. Muito disso é em razão da evitação do compromisso, do medo de cumprir o que sabe que tem que fazer, enfim, da insegurança, das crenças equivocadas, não importa. Não importa o que você pense, eu também pensava da mesma forma, eu ainda penso de forma equivocada a respeito de mim, eu ainda tenho receio de estar aqui falando, mas já cansei de estar ouvindo essa ladainha da minha mente. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E você tem o mesmo compromisso. Entenda isso. Entenda que o seu compromisso é a parte principal da sua encarnação nesse momento do sistema Terra. E pare de ouvir as vozes da sua cabeça que lhe trazem insegurança. Cumpra o que você tem que cumprir. Faça o que você tem que fazer. Só assim você vai encontrar a paz que você procura, enfim, a alegria de viver muda totalmente, minha gente. Quando a gente cumpre o compromisso da gente, veja, meu canal hoje tem 400 e tantos inscritos, mas pra mim eu já tô extremamente feliz. Meu Deus, eu não sei nem dizer, porque até pouco tempo atrás eu tinha 5, eu já tô com 400 e pouco. Veja que alegria. E eu tô muito melhor, eu tô muito mais alegre, mais viva. Parece que eu tenho, sei lá, um motivo todos os dias pra estar aqui, pra levantar, pra agir, pra trabalhar. E a gente tem que fazer. Não importa, não importa, não importa. Tem que ser feito o compromisso, tá bom? A última frase. Digam que as pessoas estão mudando. Que as pessoas precisam mudar. E lembrem-se, a alegria é a maior frequência do universo. E aí, gostaram da mensagem? Não tem como não gostar, né? É maravilhoso, fortalece e orienta. Terminei esse vídeo com uma boa mensagem para vocês, além de tudo isso que a gente ouviu e estudou aqui. Em razão do cumprimento do meu compromisso, eu recebi uma oportunidade maravilhosa. Eu estou muito feliz. E terça-feira agora, depois de amanhã, hoje é domingo, eu estou indo para a sede de Zigurates, em Mato Grosso do Sul, Corguinho. E eu me lembro que ano passado eu disse a muitas pessoas, ano que vem eu vou me organizar para ir. Eu nem precisei me organizar, eu só precisei cumprir o meu compromisso e as portas se abriram de uma maneira gloriosa. E terça-feira eu vou lá, tá bom? Vou lá conhecer, vou passar uns dias e venho aqui para contar a minha experiência para vocês. Gostou da fofoca? Eu tô saltitando, eu tô muito feliz e é muito bom compartilhar isso com vocês. Isso vem também do reconhecimento de vocês, dos comentários. Quando a gente faz um movimento, o bater de asas de uma borboleta, vocês já sabem, né? A teoria do caos. Quando a gente faz qualquer movimento, chega em determinados lugares e reflete na nossa vida de uma forma grandiosa. Espero que tenham gostado, tanto da mensagem quanto da novidade que eu trouxe. E em breve tem vídeo novo do canal. No canal, eu acredito que lá de Zigurates, falando como é que tá tudo por lá, tá bom? Obrigada por estarem aqui, boa noite e tchau!